está ouvindo Cantos do Sabiá. Cantos do Sabiá, o podcast do Centro Sabiá. Hoje o Cantos do Sabiá vem falar sobre 1 milhão de cisternas. Na verdade, sobre bem mais que 1 milhão de cisternas. Bem mais porque quando falamos de cisternas, estamos falando de políticas públicas, direito humano à água, transformação de realidades e a morte pela seca que se transforma numa lembrança do passado. Um aviso do que acontece quando não lutamos por direitos, por políticas, pelo semiárido e pelo povo do semiárido. Bem mais que 1 milhão de cisternas, transformações para encarar o ontem, o hoje, o amanhã de nosso sertão, caatinga e semiárido. Vamos falar sobre elas, as tecnologias transformadoras? Eu sou João Lucas e está começando agora o Cantos do Sabiá, o seu podcast de toda semana para falar de agroecologia, sustentabilidade, campo e cidade. Por que você não vem com a gente? Será que você já segue esse podcast? Veja aí se você segue a gente no YouTube e no Spotify. Agora siga a gente nos dois, para que você não perca nenhuma notificação e fique por dentro de tudo. No YouTube, procura por Centro Sabiá. No Spotify também. Bora falar de cisternas, esse programa que está de volta e já traz esperança para um semiárido que acessa a água. E quem conversa com a gente sobre essas tecnologias sociais é ele que já esteve algumas vezes nessa mesa com a gente e vem mais uma vez, Giovanni Xenofonte, ele que é agrônomo, ativista da agroecologia e agricultura familiar. Foi consultor da ANA em Pernambuco para a iniciativa Políticas Públicas de Agroecologia na Boca do Povo. Ele está na luta pelo fortalecimento da agricultura familiar agroecológica. Giovanni, muito bem-vindo à nossa mesa mais uma vez. Oi, João Lucas, sempre um prazer participar do programa Em Sintonia com a Natureza, uma alegria muito grande. E dessa vez para falar de algo que foi revolucionário no semiárido, que é a cisterna, né? Eu estou aqui falando contigo direto do 10º Encontro Nacional da ASA, da Articulação do Semiárido. NASA. Estamos aqui no território do Alagipe, né, de Alagoas e Sergipe, mais precisamente na cidade de Piranhas, um lugar maravilhoso, lindo. E o encontro congrega aqui quase 1.000 pessoas que estão discutindo sobre todo esse processo, né, da convivência com o semiárido. E engraçado que tem algumas coisas que foi debatido que dialoga diretamente com o tema do programa de hoje. Que né? massa! Uma é que a cisterna, né, que é o, vamos dizer assim, é quem coloca, né, a asa para a sociedade, quem expõe, quem abre. Quando pergunta assim, o que é que você faz? Eu digo, eu faço cisterna. Mas o fazer cisterna não é simplesmente a obra, né, a obra física da cisterna, porque se fosse assim, nós era meramente empreiteiros. Fazer cisterna significa também mobilizar pessoas, né, em prol dessa ideia, né, da convivência com o semiárido. Então, a cisterna é algo físico, concreto, que a nossa ação, de fato, ela sempre parte disso, né, do concreto, do que acontece na realidade. Ela é uma ação embasada na prática, nas vivências e tal. É por isso que a gente aposta muito nos intercâmbios de experiência, em ver lá o que está acontecendo em loco. E a cisterna, ela nos dá essa base, mas tem todo um processo de mobilização social por trás dela, ou do lado dela, que de fato é quem faz toda a diferença, né? Outra reflexão que a gente fazia é de que quando começamos esse programa de cisterna, 1 milhão de cisternas no semiárido, a água era concentrada, né, nas grandes obras hídricas. Então, o povo do semiárido não tinha dificuldade de ter acesso a essa água, não tinha acesso. Então, o programa cisterna significa também desconcentração, né? Desconcentração da água, consequentemente do poder. É você, de fato, atribuir o poder ao povo. E a gente quer fazer isso, inclusive, em outros novos programas da ASA, né? A gente quer, por exemplo, de que as famílias também produzam sua própria energia, que ela tem na sua casa telhados solares, né? Tetos solares para a produção de sua energia, que hoje é concentrada nas grandes empresas,
e que é relativamente caro para as famílias ter acesso a a mesma luta que você estava falando, né, da autonomia, do acesso, tomando outras proporções, né, Giovanni? Isso é muito bom. Exatamente, a lógica é a mesma, né, de você dar ao povo o que é do povo, né? Perfeito. Dar ao povo do semiárido o que é do povo do semiárido. A água é para o povo do semiárido. A luz do sol, que é abundante aqui no nosso semiárido, também deve ser para o povo, né? E aqui também tivemos a oportunidade de lançar um outro programa, além desse de 1 milhão de tetos solares, que a gente está chamando, o programa de saneamento rural com base no reuso de água, né? Porque a gente, frente a essa perspectiva das mudanças climáticas, a gente tem dito que a gente não pode mais desperdiçar nenhuma gota d'água. Então, saneamento do semiárido para a gente pressupõe reuso da água, né? Aquela água que você captou, que está na cisterna, que você usou no labore de casa, ou que está num barreiro, ou que está, né, ali guardado, você pode tratar ela, né, e reutilizar na irrigação, principalmente de plantas forrageiras, para auxiliar aí na alimentação dos animais. E veja que interessante, então, né, Giovanni? A gente pensa em água, né? Como aquela coisa que está lá e sempre esteve lá. Mas talvez nem sempre esteve lá, né? Você falou de uma questão que é fundamental, que é o acesso à água. Quem tem acesso à água, né? E outra coisa que eu gostei muito que você falou é da coisa física da cisterna, né? A cisterna pronta, não somos empreiteiros. Então, Giovanni, eu queria que você explicasse pra gente também, pra quem tá nos ouvindo, pra quem tá entendendo esse papo, tá certo, eles estão falando de caixa d'água, eles estão falando de cisterna. Que danado de programa é esse, Giovanni? Então, esse é um programa que surge há 25 anos atrás, João Lucas, né? Imagina aí, né? 25 anos atrás. Eu, particularmente, eu estava saindo da universidade, estava toda uma vida, né? Caramba. É uma vida que tem nessa caminhada. E era isso, a gente, assim, o problema, aí diziam, não, o problema é a seca. Aí a gente disse, não, o problema são as secas. Olha só. Que não deixa a gente ter acesso, né, às coisas. Então, a gente precisa, as famílias agricultoras do semiárido, elas precisam ter acesso à água. Imagine que há 25 anos atrás as pessoas caminhavam quilômetros para poder buscar água para o consumo. E esse trabalho normalmente era feito por mulheres. Quem é sertanejo, assim como eu, lembra muito das mulheres com lata d'água na cabeça, caminham afora, né? Tem até uma poesia de Chico César. Eu vou ver se eu me lembro dela aqui. Já se pode ver ao longe a senhora com a lata na cabeça, equilibrando a lata vesga mais do que o corpo dita. Exatamente. É esse o cenário que a gente via. Então, com a chegada da cisterna, a construção dessa obra, né, ao redor da casa, que capta a água da chuva, permitiu que a família tivesse acesso ali à água no seu quintal, né? Mas isso vem acompanhado de outras coisas. Faz parte da tecnologia, eu sempre gosto de dizer assim, o processo de mobilização, de formação, de discussão, né, de refletir. Por que é que a gente não tinha essa cisterna? Por que é que a gente passou a ter? Né? Como é que ela surge? O que é que foi preciso para ela chegar? Né? Então, assim, todo esse processo de organização, de reunião, né, de associação. É de formação também, né? De formação, para você conseguir ter acesso, né, a essa tecnologia. E hoje, graças a Deus, a gente tem no Brasil um programa que eu acho que é o maior programa do mundo, que é executado pela sociedade civil com recursos públicos. Nós conseguimos captar recurso do povo e o povo executa. Pois é. E presta conta disso e é avaliado como algo, como um dos projetos, os recursos mais bem executados, mais transparente, com o menor custo-benefício que existe, né? Então, mostrando de que numa sociedade democrática o povo também pode participar da execução das políticas, né? Não é só o Estado que consegue fazer isso. O Estado pode. É ele também, né, João? O povo também pode isso. Então, isso para mim, é um dos processos de amadurecimento, né, da democracia, como a gente diz, né, do fortalecimento, que permite que a gente consiga executar uma política pública da grandiosidade do que é o programa de cisterna. Há 25 anos atrás, falar em 1 milhão de cisterna era meio que assim, algo. Como é que eu posso dizer? Utópico, né? Exato, que absurdo, né? Que como seria bom, verdade. Não, isso é. Aí dizia, não, isso é um nome bonito, né? Não.
Hoje já tem 1.300.000 cisternas construídas. Perspectiva de construir pelo menos mais 400.000. Estou falando só de cisterna de água para captação de água para produção. Depois a gente construiu o programa P1+2, uma terra e duas águas, né? Que é para captar água para produção de alimento, que tem a cisterna maior de 52 mil litros. Giovanni, e assim, a gente fala de um programa que é voltado para o nosso semiárido, né? Para as zonas mais quentes do nosso país. E pelo acesso à água. Por isso que a gente está falando, né? Giovanni, para quem existe o P1MC, né? O programa 1 milhão de cisternas, esse recorte de região, ele importa? Importa muito, porque nós estamos numa região semiárida. E é importante destacar que o semiárido existe em outras partes do planeta, né? Inclusive, aqui no Econasa tem gente de outros semiáridos que vieram aqui trazer um pouco da experiência deles e olhar também para a nossa experiência. Eles ficam encantados como é que a gente conseguiu fazer isso. Porque para muitos desses outros semiáridos ainda é aquela utopia que a gente estava falando, né? Exatamente, para muitos deles é essa utopia. Nós já fomos para alguns semiáridos desses construir cisterna lá. Olha só. Chegou uma determinada época da nossa história aí no governo passado, o Inominável, que a Argentina tinha mais recursos e estava construindo mais cisternas do que a gente aqui. Pois é. Paramos totalmente, né, as cisternas. A gente vai falar disso já já. Exatamente. E a Argentina veio aprender, porque na Argentina também tem semiárido, né? Então, esse programa ele foi pensado para esse povo, né? Para essas famílias agricultoras que tá nos rincão aí do semiárido, né? Dos quilombolas, dos indígenas, dessa turma que tiveram historicamente pouco acesso a políticas públicas, quase nenhum acesso. E que tem uma cultura de estoque também, né? Que coisa interessante, esse encontro, né, de tecnologias também, né? A tecnologia social da cisterna com essa de estoque de grão, de comida, de semente, práticas antigas de quem já convive com o clima semiárido, né? Exatamente, exatamente. Essa cultura de estoque é algo que a gente precisa sempre reforçar ela e ampliar. Para a gente conviver bem no semiárido, a gente tem que desenvolver essa cultura de estoque. Quem já está no semiárido com as famílias agricultoras há pelo menos 5 séculos aí, né? Porque a agricultura familiar foi quem colonizou o semiárido, né? Sentiu isso e desenvolveu nas suas necessidades essa capacidade, porque tem uma época que tem fartura, então guarda para a época que não tem, né? E aí, assim, isso também é um dos achados do nosso programa, né? Ele não é algo que é pensado por alguém de fora para a gente, ele parte da nossa capacidade local, das nossas experiências, dos nossos acúmulos, das nossas ideias, né? A cisterna, quem inventou a cisterna foi um agricultor, né? Isso. Que disse, não, né? Precisamos guardar água, precisamos estocar e tal. Como é que a gente desenvolve uma tecnologia que não é cara, que é segura, que garante de que a água vai ficar ali, que é fechada, que a água não aqui a gente tem uma taxa de evaporação, só é muito quente, então evapora bem mais do que o que chove, então a água precisa ficar num ambiente de que ela não evapore. E daí surge a cisterna, e isso muda a paisagem do sertão, né? A palavra que você falou, que eu acho bonita, democratizou, né, o acesso a essa água também, né? Democratizou o acesso à água. Hoje as famílias com água na sua porta de casa, com coisa. É óbvio que a gente falando assim pensa que está tudo resolvido. Não está. A gente perfeito, precisa de mais água, precisa mais política, precisa mais, assim, o que está resolvido é o caminho. O caminho para fortalecer a agricultura familiar do semiárido, para fortalecer os povos do semiárido. A gente tem isso traçado já, isso já tem comprovado nesses 25 anos que esse caminho aí, ele funciona, ele traz benefício, ele melhora a vida das pessoas, né? Ele melhora a vida dessas famílias, ele tira essas famílias de uma situação de sujeito do processo para cidadão, né, para participar do processo, né? Eu não sou ali meramente receptor das coisas, eu sou participante disso, eu sou colaborador, eu também ajudo, né, a pensar, a desenvolver. Então quebra muito com a lógica dominante, né, do chamado progresso, né, entre aspas, que pensa, né, sujeitos, pensadores indivíduos, né? Uma pessoa que sai, né? Assim, não é uma vitória individual. Eu acho que as cisternas, além da construção, além do acesso à água, elas fazem com que comunidades também floresçam, né? Giovanni, por que falar de cisterna é mais do que falar da própria tecnologia? É falar do povo também do semiárido.
É porque isso que eu já até toquei, né? A cisterna, ela faz, além da a obra física das placas, né, da construção Isso. dela, faz parte dessa tecnologia a mobilização social. Sem mobilização social, a cisterna não faria o efeito que faz hoje. Se a gente tivesse só construído cisterna, não tivesse organizado o povo, não tivesse feito esse processo, né, de construção do conhecimento a respeito do semiárido. A própria palavra semiárido, antes da asa, ela era muito pouco É usada. Ela verdade. era um clima só. A gente passou a dizer que semiárido é um território povoado, com gente que tem um jeito de falar, um jeito de andar, né, tem um jeito de dançar, tem um jeito de rezar. É mesmo. Então, esse povo, isso faz parte da cisterna, né? Ela está dentro. Trazer isso, resgatar isso, colocar toda essa efervescência, né, para dentro desse processo, dizer aqui tem gente sabida, e essa tecnologia deve vir acompanhado com esse povo sabido, e a gente precisa valorizar o conhecimento desse povo, é o que faz ser que o programa Cisterna é o que é hoje, né? Um programa que atende, né, grande parte das famílias agricultoras do semiárido. A estimativa pelo IBGE é que o semiárido tem aí em torno de 1.500.000 famílias agricultoras. Nós já conseguimos chegar aí pelo menos a 1.300 com cisterna de 16 mil litros, e precisamos chegar a todas elas com cisterna da segunda água, né? Sim, sim. Então a gente consegue atender um percentual muito grande de famílias, não é algo pontual, não é algo pequeno, não é algo de fato que consegue resolver o problema de grande parte das famílias do semiárido no que diz respeito, agora, nesse momento, a água para beber e cozinhar, né? Que essa água de 16 mil litros, é para isso que ela serve. O que eu gosto que você falou é da realidade, né, assim, porque a gente fala aqui, parece que tá tudo resolvido, tá tudo muito bonito, pronto, acabou, né, minha gente? Fechou? Mas não, a gente sabe que, assim como o semiárido é vivo e o povo do semiárido é vivo, a mudança, ela também acontece, né? E hoje a gente enfrenta mudanças climáticas que são ainda mais extremas para quem já convive com os climas. Isso afeta também, né? Isso faz a gente precisar correr também com cisternas, né, Giovanni? Exatamente, e também pensar outras tecnologias, né? Isso, perfeito. Porque, inclusive, eu comecei falando também do saneamento rural, de reaproveitar a água, e tudo isso, para mim, é uma das ações que dialoga diretamente com esse novo ciclo do planeta, né? Das mudanças climáticas, porque você reaproveita a água, né? Você potencializa. Então, de repente, imaginei, uma família que tem uma cisterna de 52 mil litros, ela reutilizando a água, a cisterna passa a ser de 104 mil litros. Então, você dobra, né, o potencial de água disponível para a família. Numa condição que aqui para o semiárido a mudança climática significa menos precipitação e mais evaporação, isso faz toda a diferença, né, tecnicamente falando. Perfeito. E essa reflexão, o bom é assim, que essa reflexão que eu estou fazendo contigo aqui, ela acontece nas reuniões das associações, ela acontece no curso de GAPA, né? Eu garanto que as famílias que estão escutando a gente agora... Não é novidade, né, Giovanni? Ela vai dizer assim, escutei, né, falando, um menino que veio aqui com essa cisterna falou isso no curso e tal. Então isso é a prova de que essa rede que nós estamos tecendo, ela é potente, né, ela consegue chegar às famílias agricultoras. Arretado. Por um semiárido vivo, mas um semiárido também com água, com acesso à água, com cisternas. Por isso que a gente está falando aqui, é bem mais que 1 milhão de cisternas, é transformação de vida no campo, na cidade, no Brasil, pelos semiáridos. Olha, a gente vai conversando aqui, mas faz uma pausa rapidinha e volta já com mais discussões aqui sobre 1 milhão de cisternas e bem mais que isso. Fica aí, a gente volta já. Queimar o mato é uma prática comum na agricultura, mas hoje a gente sabe que ela causa muitos danos e destruição. O fogo tira os nutrientes e a água do solo, deixa a terra seca, mata as plantas, os bichos e tudo pelo caminho. Queima casas, mata pessoas, destrói famílias. Tacar fogo não é a solução. As queimadas deixam um rastro de destruição difícil de apagar. Onde o fogo pega, a morte fica. Uma campanha do Centro Sabiá.
Os quilombos nunca acabaram. Quem diz, por exemplo, que Palmares acabou, não conhece Palmares. Como era a organização de Palmares? Palmares tinha um grupo de pessoas cuidando da geração de alimentos, tinha um grupo de pessoas cuidando da geração de saúde, tinha um grupo de pessoas cuidando da defesa, ou seja, o povo que estava preparado para a guerrilha, tinha um grupo de pessoas cuidando de cada coisa. Então, quem foi que morreu em Palmares? Foi quem foi para a guerrilha. O povo que estava produzindo alimento, o povo que estava produzindo arma, que estava produzindo remédio, esse povo não morreu. Tanto não morreu que logo surgiu Canudo. O povo de Canudo também não morreu todo. Tanto não morreu todo que é de Canudo que sai uma parte para o Rio de Janeiro para criar o Morro da Providência. Foi composto por parte do povo de Canudo. Então, sempre existiu quilombo no Brasil, sempre existirá. A diferença é que, a partir de agora, vai ter muito mais gente se aquilombando do que se possa imaginar. E já estamos de volta, a gente segue aqui conversando com Giovanni Xenofonte. Hoje, nosso assunto é bem mais que 1 milhão de cisternas. Olha, Giovanni, o programa 1 milhão de cisternas, né? P1MC. Um programa antigo, mas que ainda se faz necessário 25 anos depois. A gente vinha conversando sobre isso, mas eu te pergunto agora, diretamente, ainda falta muito pelo acesso à água em nosso semiárido, Giovanni? Ainda falta, posso dizer que nós já percorremos mais da metade do caminho, né? A nossa estimativa é de que pelo menos 400 mil famílias ainda não têm a primeira água no semiárido, né? E devem receber em breve essa primeira água. A gente sabe que essa água ela resolve em parte o problema, né? Ela resolve o problema de uma água para o consumo mais familiar. Aí tem uma demanda ainda muito grande do que a gente chama de água para produção, né? Porque essa água das cisternas maiores, 52 mil litros, das outras tecnologias, ela chegou a pouco mais de 200 mil famílias. Então aí tem pelo menos 1 milhão e 200 mil famílias que precisariam receber essa tecnologia. Então tem uma caminhada muito grande para universalizar, vamos dizer assim, né, no semiárido. É uma universalização um pouco assim passageira, porque as famílias elas crescem, elas vão originando famílias novas, né? Vai se dividindo, vai casando, vai fazendo casa, vai constituindo, e essas novas, né, não tem a cisterna, aí tem que receber a cisterna. Então isso tudo, essa é uma demanda que vai aumentando. A gente chegou a ter municípios que estavam universalizados, e universalizou, celebramos e tudo. Mas cresceu, 2, 3 né? anos depois já tem demanda. Mas isso é interessante, porque isso mostra o florescimento também de comunidades, como a gente vinha falando, né? Porque o acesso ele transforma também, né, Giovanni? E uma coisa que eu acho que... Isso é porque... pode falar. Não, assim, porque a gente até diz semiárido vivo, né? Então, se é vivo, nasce, cresce e reproduz, né? É verdade. E, Giovanni, assim, a gente vai conversando sobre isso, e aí pode até vir essa pergunta para muita gente: por que ainda não completou? Por que ainda não terminou? Por que ainda não temos esse acesso pleno? É bom lembrar que passamos por um governo que negou o acesso às cisternas, que negou o acesso à água, que negou muitas coisas, inclusive o programa 1 milhão de cisternas. Eu acho que discutir política dentro disso, discutir política e acesso à água é fundamental para que isso não aconteça novamente, né, Giovanni? O que foi esse freio, essa fechadura da torneira da água que foi o governo passado? Mas eu tenho certeza que essa pergunta, as famílias que estão nos escutando agora, elas sabem responder de cor e salteado, porque acho que ninguém sentiu mais na pele do que ela, né? Porque a gente vinha numa crescente, a gente olha os gráficos de construção de cisterna e eles vinham aumentando ano após ano, porque você também vai amadurecendo enquanto sociedade, enquanto organização, né? Enquanto capacidade de ir instalando, de ir chegando e tal. E de repente, com um golpe, né, no governo da presidência Dilma, 6 anos aí de praticamente total interrupção do processo. Literalmente então, zerou, né, durante a pandemia. Zerou a produção de cisternas. De cisterna. Quando a gente volta, a gente até... o ano passado nós lançamos, né, fizemos um ato de lançamento de retomada do programa de cisterna. Exatamente 1 ano atrás, acho que final de outubro para novembro. Sim. E agora, 1 ano depois, a gente está celebrando. Nesse ano, nós implantamos 40 mil tecnologias. Caramba, olha aí. Olha a diferença, né, Giovanni, que isso faz. A diferença. E isso, assim, é uma diferença, lógico, de um gestor que entende isso, que quer investir, e é também
mostra a nossa capacidade enquanto sociedade civil de instalação, de chegar nas famílias, de ser ágil. A gente dizia assim, vai demorar, porque a gente está num processo de inércia, a gente está parado, e tudo que está parado, para poder dar o arranque ali, para iniciar, tem uma energia a ser gasta, demora um pouco. E a gente, de fato, teve isso, mas foi muito rápido, a gente conseguiu rearticular a rede, rearticular fornecedor, pedreiros, né, para construir a cisterna, as comissões municipais, então as famílias também se mobilizando para participar dos cursos, né, das visitas e tal. Então isso foi muito rápido, e hoje a gente está celebrando, né, um ano de retomada, 40 mil tecnologias, 40 mil famílias atendidas. Né? Que lindeza é isso, né? Não, lindo demais. E como você falou, né? O governo que volta os olhos a isso novamente, depois de um governo que fechou os olhos para o semiárido, mas também, como começamos o papo falando, né? A sociedade civil trabalhando, que não parou, a articulação semiárido e tantas outras composições que fazem parte da articulação que não pararam, né? Mesmo quando o governo passado não quis olhar para o semiárido, né? Isso é muito importante. Exatamente. Exato. E perceba que assim, durante esse intervalo aí, coisas novas surgiram, né? A gente falava as tecnologias de saneamento, né? De reutilização da água, tratamento e reutilização. Basicamente, elas foram ampliadas, foram testadas, foram inovadas nesse período de reclusão aí, né, do programa de cisterna e tal. Então, assim, a sociedade, mesmo nesse intervalo, a sociedade seguiu, as famílias da agricultura seguiram experimentando, desenvolvendo novas tecnologias de convivência com o semiárido, né? Aí, óbvio que chega num patamar agora que a gente diz, olha, a gente tem tecnologias aí que precisa 1 milhão de famílias ter acesso ao saneamento. Tem uma tecnologia pronta. Então, o Estado precisa aportar recursos para esse programa rodar no semiárido. Um novo momento para o semiárido. Um momento agora que a gente volta a acessar uma política pública tão importante, as cisternas. Muito bem. Olha, Giovanni, como a nossa conversa está chegando naqueles finalmente, eu tenho que trazer o Mete o Bico, para você meter o bico de uma vez por todas nessa nossa discussão. E aí eu vou te perguntar, né? Giovanni, que ensinamentos uma política como essa, de cisternas, P1MC, deixa para o semiárido, para o povo do semiárido, nesse novo momento político? Mete o bico. São muitos os ensinamentos, João, certamente. Mas, assim, para mim, o maior deles é de que, assim, nós, povo do semiárido, temos capacidade de desenhar o nosso destino, de pensar as soluções para os nossos problemas, e temos capacidade plenamente de executar uma política pública como essa da cisterna. A cisterna, ela nos mostrou isso. Ela nos deu essa visibilidade, né, para a sociedade como um todo, né, que é essa nossa capacidade de resolver os nossos problemas, de não precisar de soluções milagrosas advindas de fora. Se a gente pensa antes do programa de cisterna, todas as soluções que era pensada para o semiárido, era pensada numa perspectiva de acabar com a seca. A gente mudou esse paradigma de seca é um fenômeno natural, ninguém acaba, a gente precisa aprender a conviver com ela. Vamos aprender a conviver com a seca, estamos aprendendo a conviver com essa seca. A cisterna nos ajuda a aprender a conviver com a seca, porque não é só, como eu disse no início, uma obra física, é um processo de construção de conhecimento, de participação social, de mobilização acima de tudo. Então, esses são um dos ensinamentos que esse programa traz para a gente, depois desses 25 anos de caminhada. O problema não é a seca, são as cercas. Ainda bem que a gente tem um bocado de portão agora, né, Giovanni? Exatamente, as portas estão abertas, graças a Deus, para a gente seguir fortalecendo esse semiárido aí. Semiárido vivo. Isso, semiárido vivo. E um povo resistente. Giovanni, muito obrigado por mais um papo tão inspirado para a gente pensar em futuro, em cisterna, em acesso, em democracia. Muito obrigado, viu, Giovanni? Ô, João Lucas, por nada, sempre um prazer prosear contigo, com os ouvintes, né, da Sintonia com a Natureza, sempre um prazer. Eu sou fã aí de vocês, do Centro Sabiá. Tô aqui pronto sempre que precisar. Que feliz, fico feliz com isso, Giovanni. Gente, hoje eu conversei com Giovanni Xenofonte, ele que é agrônomo, ativista da agroecologia e a agricultura familiar. Ele foi consultor da ANA em Pernambuco para a iniciativa Políticas Públicas de Agroecologia na Boca do Povo. Está aí sempre na luta pelo fortalecimento da agricultura familiar agroecológica. Então
é isso, pessoal. O Cantos do Sabiá vai ficando por aqui. Muito obrigado a você que sintonizou com a gente hoje para sintonizar com a natureza e com as cisternas também. Continue com a gente, o Centro Sabiá está em todas as redes sociais. Twitter, Instagram, Facebook, você nos encontra e fica sabendo de todas as atualizações que estão acontecendo. Inclusive, por exemplo, a nossa participação no Enconasa, o encontro da Articulação Semiárido Brasileiro, 10ª edição, onde o Centro Sabiá está representado. Então, passa lá também para ficar por dentro de tudo. E é isso, o Cantos do Sabiá é uma produção do Núcleo de Comunicação do Centro Sabiá. Trabalhos técnicos, locução, João Lucas. Tchau, pessoal, e até o próximo Cantos do Sabiá, na semana que vem. Você ouviu Cantos do Sabiá. Cantos do Sabiá, o podcast do Centro Sabiá.